prazer e uma alegria estar de volta com vocês, dessa vez para tratar de um tema, que é um tema para mim também extremamente interessante. Eu cresci numa família evangélica, fui levado para a igreja com 7 dias de idade. Com 10 anos de idade eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, que é aquilo que nós chamamos de conversão. E de lá para cá foi um tempo assim muito interessante, de aprendizado, de conhecimento, essa é a parte religiosa. O interessante ocorreu mais ou menos há uns 30 anos atrás, já faz tempo, há quase 30 anos atrás, quando eu estava estudando física. A pergunta é, como você coloca Gênesis capítulos 1 e 2 com a física que você conhece? Daí a coisa ficou interessante. E é sobre essa busca aí durante esses anos, questionamentos e pensamentos, que surgiu, inclusive um livro chamado Gênesis 1 e 2, A Mão de Deus na Criação, que responde a esses questionamentos de um físico lendo esses 2 primeiros capítulos da Bíblia. Ou seja, ao ler esses 2 primeiros capítulos, isso daí seria literal? Se é literal, faz sentido? Se for figurado, faz sentido? Sabe qual foi a minha maior dificuldade? E essa foi a grande dificuldade. Para e pensa, eu estou falando agora como um cristão, alguém que pensa, alguém que lê a Bíblia, alguém que estuda a Bíblia. Gênesis capítulo 1 fala do quê? Criação dos céus e da terra. Gênesis capítulo 2 fala do quê? Da árvore da vida. Apocalipse 21, desse ladinho aqui, ó, fala do quê? Criação dos novos céus e da nova terra. Apocalipse 22 fala do quê? Da árvore da vida. Se os 2 primeiros não forem literais, que garantia eu tenho que os 2 últimos serão? Entendeu o dilema, né? Se os 2 primeiros não forem literais, a minha expectativa é que os 2 últimos serão o quê? Literais. Tá bom. Claro que não. Se os 2 primeiros não forem, os 2 últimos também não são. Se os 2 últimos capítulos são literais, ou serão literais, é porque os 2 primeiros também foram literais. Daí a minha vida de físico ficou de perna para o ar. Daí como é que você junta esses negócios todos? Então isso é um pouquinho do que eu queria tratar com vocês aqui. É o que nós vamos assim, mexer durante esses dias. Então eu queria dar um tipo de um plano de voo para nós entendermos para onde nós estamos indo. Eu queria tratar um pouco primeiro com vocês, na primeira palestra, falando especificamente o tema relacionado com Bíblia, Gênesis e a história, que é uma área muito importante isso. E logo depois, na segunda palestra, eu queria falar um pouquinho a respeito de Gênesis, a ciência e a evolução. Como é que você coloca esses negócios todos juntos? Dá trabalho, é por isso que o pessoal está tentando colocar a luz de um lado para o outro, porque você precisa ter luz em cima disso para você entender a coisa, como é que funciona, né? Nós estamos trabalhando no negócio aí. Eu queria começar tratando um pouquinho com vocês, dando essas ideias básicas, antes de nós já entrarmos diretamente no assunto. Eu já mencionei aqui o ano passado, quando eu estive com vocês, falando a respeito do criacionismo. Existem vários tipos de criacionismos. Tem 3 que são os mais importantes. Criacionismo, temos o científico, temos o religioso e temos o bíblico. Criacionismo científico é aquele que trata apenas da resposta a uma pergunta muito simples. A resposta é essa: processos naturais e leis da natureza teriam trazido à existência o universo e a vida e a complexidade que nós encontramos neles? Essa é uma pergunta muito simples. Qual a resposta? Até onde nós conhecemos, a resposta é não. Isso é um negócio fascinante. Porque se a resposta fosse sim, então toda a proposta naturalismo, evolucionismo, teoria do Big Bang, todas essas aí estariam certas. Mas nós sabemos que processos naturais e leis da natureza não criam, não trazem à existência essa complexidade que nós encontramos no universo, na vida e tudo mais. Quer ver um exemplo bem simples? Gás. Quando você pega gás e coloca no espaço, a tendência do gás é compactar-se ou expandir-se? Expandir. Me explica como que as estrelas se formaram, porque elas são formadas por gases. Sentiu o drama? Não tem processo natural que faz as estrelas. Hidrogênio, sai lá, um monte de hidrogênio e fala assim: pessoal, que legal, vamos ficar juntos, igual o povo da igreja, vamos ficar tudo pertinho aqui um do outro.
Não acontece isso. Não acontece. Então nós temos um problema muito sério, porque ao estudarmos a natureza, as leis da natureza, fica muito claro, fica muito evidente que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida, nem a complexidade neles encontrada. Isso é o que eu trato no livro que eu escrevi algum tempo atrás, chamado Como Tudo Começou. É a parte científica. Só isso. Agora, para entender um pouquinho melhor os 3 tipos de criacionismos, eu escrevi um livrete chamado A Igreja e o Criacionismo. Nele eu trato do criacionismo científico, o religioso e o bíblico. O criacionismo científico não tem, o criacionismo religioso não tem interesse em trabalhar com ele. Então, depois de alguns anos, eu resolvi escrever também daí sobre o criacionismo bíblico, que é esse daí, literalmente Gênesis 1 e 2. Agora, eu queria dar algumas coisas para nós pensarmos, para a gente poder trabalhar em cima disso. Porque para e pensa, um físico falando de Bíblia, meio estranho, né? Bom, tem físico por aí, não vale dormir, tá? É sexta-feira à noite, se a pessoa do teu lado aí começar a encostar não é amor, não é sono mesmo, pode acordar o cidadão aí, ou a cidadã, vamos botar o pingo nos is. Então vamos lá. Uma coisa que foi muito interessante nesse sentido, quando nós tratamos de áreas como essa, um físico falando de teologia. Olha, quando você encontra um zoólogo falando de religião, por que um físico não pode falar de teologia? Você fala, mas zoólogo falando de religião? Eu estou me referindo a Richard Dawkins. Mas ele não fala de religião, ele é ateu. Exato, o ateísmo é uma forma de religião. Porque é impossível se provar cientificamente que Deus não existe. Você só pode aceitar essa ideia pela fé. Ou seja, é um tipo de religião. Agora, se um zoólogo pode falar de fé, um físico também pode. Então, fique bem à vontade a respeito disso. Vamos tratar a respeito dessas coisas sem maiores problemas. Então, deixa eu começar dizendo o seguinte. Existe uma diferença muito grande, entre ciência estabelecida e posicionamento científico. Tá? Deixa eu ler algumas coisas para vocês, do que já foi dito aí no passado. Dr. Henry Morris foi praticamente o chamado pai do criacionismo moderno. Ele diz o seguinte: criacionistas evolucionistas possuem exatamente os mesmos dados. A realidade é a mesma para eles. Contudo, a percepção dessa realidade e a interpretação dos dados pode ser notavelmente diferente para ambos, dependendo da perspectiva do indivíduo, suas pressuposições, cosmovisão e até mesmo suas tendências. Por exemplo, eu saio andando por aí e encontro, vamos dizer, um fóssil. Está aqui um fóssil. Eu olho para esse fóssil e falo, rapaz, que coisa impressionante, isso aqui é apenas um fóssil. Agora, olha o negócio, qual a idade desse fóssil? Lembra que fóssil não vem com uma etiqueta colada atrás dizendo, esse fóssil tem não sei quantos milhões de anos. Não existe isso. Então as pessoas olham para o fóssil e falam, que legal, esse negócio aqui, rapaz, fóssil tem... Deixa eu ver se eu viro aqui para pegar do jeito certo. Fóssil tem que ter milhões de anos. Por que tem que ter milhões de anos? Por quê? Me dê uma boa razão. Não, porque fóssil tem milhões de anos, mas quem disse para você que fóssil tem milhões de anos? Então nós temos que aprender a trabalhar com essas questões. Esse é o que o Dr. Morris está falando. Olha que interessante a questão de posicionamento. Richard Dawkins disse algo muito interessante há uns anos atrás. Ele é zoólogo e também é etólogo. Etólogo que estuda o comportamento dos insetos. Não tem nada a ver com o jogador de futebol, tá? O eto. É outra coisa. Ele é etólogo. Ele estuda comportamento de insetos. O Richard Dawkins disse o seguinte: Darwin chutou, esse O aí é Deus, tá? Darwin chutou, no caso Deus, para fora da biologia. Mas a física continuou mais duvidosa. Nós não somos gente levada pela maioria, a gente gosta de pensar, por isso. Agora, Hawkins, o Stephen Hawking, está administrando o que eles chamam de coup de grace, ou seja, agora o golpe de misericórdia. Então vamos ver o que o Dawkins está dizendo a respeito disso. Dawkins disse o seguinte: criação espontânea é a razão do porquê coisas existem e não nada. Por que o universo existe? Por que nós existimos? Pare e pensa o que acabou de ser dito. Criação espontânea. Isso não faz sentido. Porque se foi criação, não foi espontâneo.
E se foi espontâneo, não foi criação. Seria mais ou menos eu chegar, olha só, eu vou colocar uma analogia para vocês. Se eu lhe perguntar o seguinte: qual é a cor amarela do céu azul? Faz sentido? Não, é exatamente o que ele acabou de dizer. Criação espontânea não faz sentido. Olha que legal, a próxima ele diz o seguinte: não é necessário invocar Deus para acender o estopim e fazer com que o universo funcione. Claro que não, só precisa ser demonstrado como que o estopim foi aceso. Só isso. É bem básico. Agora, a última é de quebrar todo mundo pelo meio. Ele diz o seguinte: porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode e se autocriará do nada. Espera aí, eu sou físico, ele é zoólogo. O que gravidade tem a ver com nada? Nada. Gravidade cria alguma coisa? Então eu vou pegar um montão de nada. Qual me determina? Qual a força gravitacional em cima de um montão de nada? A força é zero, porque não tem nada para a gravidade atuar. Agora, como é que algo pode se autocriar do nada? Pessoal, esse é o tipo de conversa que sai por aí, as pessoas falam, mas isso é tão óbvio. Você acha que as coisas não se autocriaram do nada? Deixa eu dar um exemplo só para trazer um pouquinho de inteligência na conversa, tá? Pare e pensa. Eu vou lhe dar um montão de nada. Você vai levar um montão de nada para sua casa hoje. Eu gostaria que você trouxesse alguma coisa amanhã que você fez com todo esse nada que você vai ganhar agora à noite. Pode fazer qualquer coisa, com todo nada que você receber. Pergunto, qual a diferença de um montão de nada e um pouquinho de nada? Nada. Então você pode escolher se você vai levar um montão de nada ou um pouquinho de nada para casa, mas traga alguma coisa feita com esse montão ou pouquinho de nada. Entendeu onde é que nós estamos? Eu fico assim impressionado no nível de absurdo que nós chegamos. O universo pode e se autocriará do quê? Do nada. Isso não é ciência, isso não é nem religião, isso é loucura. O universo criando do nada? Tá bom. Tem um outro bem interessante, foi dito há um tempo atrás, por um pesquisador, Karl Popper, talvez você tenha ouvido falar dele. Ele é um filósofo da ciência, já falecido. Ele diz o seguinte: a visão errada da ciência trai a si mesmo do desejo desesperado de estar certa, pois não é a possessão do conhecimento, da verdade irrefutável, que faz do homem um homem da ciência, mas o senso crítico, persistente e até incauteloso pela busca da verdade. O que Popper quis dizer é o seguinte: nós temos que buscar a verdade, e se depois de pesquisarmos nós descobrirmos cientificamente, sem a menor sombra de dúvidas, que o universo e a vida foram criados, atingimos o objetivo ou não? Sim. Nosso objetivo é o quê? É a verdade. Esse é o nosso objetivo. Então nós precisamos entender que essa é uma proposta muito interessante. Tem um outro que é um matemático lá de Oxford, o nome dele é Dr. John Lennox. Lennox disse o seguinte: Hawkins e outros como ele não perceberam que a ciência deles não responde à questão do porquê alguma coisa existe e não nada. Por que as coisas existem? Por que no universo tem vida inteligente? Com exceção do PT. Eu li um negócio muito legal, eu não posso deixar de falar. Estava escrito num carro essa semana, eu falei, assina embaixo, estava escrito assim: a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Puxa vida, que legal, pelo menos tem vida inteligente no planeta ainda. Mas vamos continuar aqui, deixando os outros detalhes para depois. Se você é petista, lembra que Deus perdoa, tem graça, tem misericórdia, é possível você ainda se arrepender, ainda há tempo. Mas de qualquer forma, olha o que Lennox está dizendo. Eu estou colocando assim só para você acordar um pouquinho. Estou vendo o pessoal está ficando tenso. Estou lendo os negócios, aí está todo mundo assim falando: o que vem depois? Vai aparecer o Lula? Não, não vai ter o Lula. Eu não tenho. Eu disse que aqui é palestra de coisa inteligente. Então não, tem alguns limites que a gente coloca. Então vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. E o pessoal está gravando ainda, está sendo filmado, tá? Você processado pelo pessoal da CUT e o pessoal que vem depois aí. Então vamos lá. Agora, por que existem coisas nesse universo? Isso é o que o Dr. Lennox está perguntando. O que ele disse foi o seguinte: a proposta de Stephen Hawking, a proposta de todo esse pessoal naturalista responde isso? Não.
E tem mais um negócio que ele também, o Dr. Lennox disse, que achei muito interessante. Ele disse assim, olha, esses naturalistas, o Hawkins, Dawkins e toda a turma aí, eles também não perceberam que a cosmovisão ateísta deles, é uma cosmovisão que exclui Deus, é por suposição e não por razões científicas. Não vem dizer que Deus não existe porque a ciência já provou. A ciência não provou nada disso. Quanto mais nós temos estudado, mais nós temos visto a necessidade de um Criador. Coisas não acontecem do nada. Não, tem uma taça com água aqui na frente. Você acha que essa taça é fruto do acaso? Olha o formato dela, uma tacinha a gente sabe que foi criada. Daí você estuda um DNA, daí você estuda, por exemplo, as partículas subatômicas, você vê a harmonia que existe no universo, tudo muito bem balanceado, tudo muito bem concentrado, tudo direitinho, e você fala, é fruto do acaso. Se eu dissesse que essa tacinha que é fruto do acaso, me internariam num hospício. Ele falou, você é louco, isso aí é claro que alguém fez. Percebe onde nós estamos? Olha como a coisa fica interessante. Dr. Arthur Compton, ele recebeu um prêmio Nobel em 1927, ele disse o seguinte: para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter esta fé. Por que será? Olha a resposta que ele dá. Pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. No princípio, Deus. Eu estou falando de alguém que recebeu um prêmio Nobel. Eu não estou falando de um Zequinha. Alguém que recebeu um prêmio Nobel. Ele disse, esse universo é muito organizado, ele é muito inteligente, não pode ser fruto do acaso. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que nós não estamos tratando com questões de ciência estabelecida, nós estamos tratando de muita preferência. Tem gente que fala assim, não, o universo surgiu espontaneamente. Isso é uma questão de preferência. Agora, vou colocar para vocês uma das frases que é uma das que eu mais gosto, do meu autor predileto, quer dizer, um dos, tem vários, mas esse está na listinha dos 10 lá em cima, C.S. Lewis, o das Crônicas de Nárnia, lembra? Quem já assistiu, quem viu um pouquinho? C.S. Lewis falou algo espetacular a respeito do cristianismo e a respeito de todas as coisas. Olha o que ele disse: eu acredito no cristianismo como acredito no brilho do sol, não simplesmente porque eu o veja, mas porque através dele posso ver todas as coisas. Você vê as coisas com algum tipo de lente, você vê. Por exemplo, você é a favor ou contra a pena de morte? Rapaz, agora a gente pega pesado, né? Tem muita gente que chega para mim e fala assim, não, eu sou totalmente contra. Onde é que vocês ficam ouvindo uma coisa dessa? Espera aí, a vida é preciosa ou não? Você acha que as pessoas não deveriam ser ameaçadas com a pena de morte caso eles tirem a vida de alguém? Percebeu agora? Mudou um pouquinho, né? Ou seja, fala para os cidadãos, se você tirar a vida, o Estado vai matá-lo. Você fala, nossa, mas isso daí não é bíblico. Olha a cosmovisão errada de novo. Pergunta, quem estabeleceu pena de morte? Está na Bíblia, qual a resposta? Começa com a letra D, Deus. O que Deus falou para Adão? Comeu, morreu. Foi Deus quem estabeleceu a pena de morte. Pergunta, Deus mudou de ideia até hoje? Eu e você vamos morrer. Que interessante. Pena de morte. Estamos nela. Você consegue se livrar dela? Nem eu. Cosmovisão. Como que nós interpretamos as coisas? Pensando nisso, é o que eu queria tratar um pouquinho com vocês a respeito desses 2 primeiros capítulos da Bíblia. Então vou dar algumas ideias aí para você pensar, só para a gente trabalhar um pouquinho. Primeiro, pessoas têm muita dificuldade em aceitar a historicidade da Bíblia. Rapaz, se você lê super interessante, sempre fim de ano sai capa de revista alguma coisa assim, será que Jesus realmente existiu? Jesus se casou? Jesus teve filhos? E a lista de coisas vai. Já descobrimos a família de Jesus. E a lista continua. Ou seja, a gente sempre tem artigos desse jeito.
o que as pessoas pensam a respeito da Bíblia e da história? Afinal de contas, a Bíblia é um livro histórico? A resposta é sim. Por quê? Porque a Bíblia trata da história do universo, ela trata da história do planeta Terra, do nosso planeta, ela trata da história dos grandes impérios que já existiram por aí, ela trata da história das civilizações, ela trata da história do povo judeu, ela trata da história do ser humano. A Bíblia é um livro de história, com H, não história, é história, tá? E tem algumas coisas muito interessantes, porque muitas pessoas confundem o seguinte: a Bíblia muitas vezes ela usa analogias, é verdade. Por exemplo, Jesus disse assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Obviamente Jesus não é um pé de uva. Ele está usando uma ilustração, uma analogia, falando: olha, da mesma maneira que vocês pensam na videira, vamos fazer uma comparação. Essa é a similaridade. Agora, essa é uma maneira de expressar. A Bíblia não é baseada só nesse tipo de coisa, dessa forma. Também tem parábolas. Parábolas são histórias que são contadas para ilustrar alguma coisa. Elas têm um fundo de verdade, e é isso que é importante, aquele fundo de verdade, aquele tchan. E Jesus contou parábolas. O problema é que muitas pessoas, por não saberem interpretar parábolas, ficam pensando nos detalhes. Por exemplo, certa vez perguntaram para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus deu uma resposta fantástica, falou assim: tinha um certo cidadão que era um empresário, ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Lá no meio do caminho ele foi assaltado por um grupo de ladrões e bandidos, todos eles do PT, deixaram os caras lá caídos, são o pessoal do Petrolão, deixaram o cara caído lá, e adivinha o que aconteceu? O cara ficou caído lá, quase morto. Daí vem um sacerdote, e o sacerdote está descendo, indo lá para Jericó, porque Jerusalém ficava mais alto, ele estava descendo, indo para Jericó. Ele vai passar, ver o cara e fala: rapaz, terrível, né? O que acontece nesse país nosso? Olha só, corrupção, maldade, roubo, todo esse negócio. Vou mudar de país. E continua, vai embora. Lembra que ele é o sacerdote, é o homem de Deus, que falava de Deus para o povo e falava do povo para Deus. Ele é o cara. Mas ele olha e fala: não vou me meter em assuntos desse jeito, vai que eu me enrosque por aqui. Logo depois vem um outro cidadão, quem? O escriba. Está lá o escriba descendo também. O escriba era o Zequinha que conhecia bastante a lei, sabia tudo decor, copiava a Bíblia, era a máquina Xerox da época, fazia todos aqueles negocinhos lá. Ele vai passando, dá uma olhadinha e fala: fica meio longe desse negócio aqui. Daí adivinha quem? Vem o samaritano. Rapaz, o samaritano para a gente é igual argentino. Vem o argentino agora. O argentino vê o rapaz caído lá e vai lá ajudar o cidadão. Por favor, se você é argentino, fica tranquilo. Só estou colocando dentro do contexto que era assim: tinha uma briga na época, judeu e samaritano. Samaritano não prestava. Tudo menos samaritano. Qualquer coisa menos samaritano. Esse era o pensamento do judeu na época de Jesus, tá? Daí vem esse samaritano, olha o cidadão lá e fala: meu, está arrebentado, deixa eu pegar o cara aqui. Daí ele pega, coloca em cima do jumentinho, leva lá para a hospedaria, fala para o cidadão lá, fala: cuida bem dele, deixa o cara novinho em folha. Quando eu voltar, se tiver algum gasto extra, você me avisa, pode me avisar, eu te pago. Daí Jesus faz uma pergunta muito interessante: qual dos três foi o próximo desse que foi assaltado? Lembra que eu estou falando de parábolas, tá? Eu procurei mostrar um pouquinho. As pessoas falam: não, é simples, foi o argentino, ele que foi o mais próximo do cara. É o samaritano. Isso, foi o samaritano. Legal. Resolveu o problema da história? Você acredita que tem gente querendo descobrir o que significa o jumentinho na história? O jumentinho deve ser o Espírito Santo que carrega a pessoa até a hospedaria. Para com isso, rapaz. A história tinha um alvo, a parábola é só um alvo: mostrar quem foi o próximo. O jumentinho foi apenas uma parte da ilustração. Não precisa ficar tentando. O que Jesus está pensando quando ele falou jumentinho? Por que ele não falou, por exemplo, de um elefante? Deu para entender? Parábolas são usadas também na Bíblia. E a Bíblia também usa aquilo que nós chamamos de figuras de linguagem, maneira de expressar. Por exemplo, o texto que saiu, que é Isaías capítulo 11, verso 12, diz assim: que Deus ajuntará o povo, o seu povo, disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. As pessoas olham para mim e falam: está vendo? Olha como a Bíblia é toda errada. A terra tem canto? Claro que tem, norte, sul, leste e oeste. Tem 4 cantos. É que o pessoal estuda em escola financiada pelo governo,
E o governo é um problema sério. Então é difícil a gente conseguir fazer o pessoal entender coisas básicas, tá? Fica meio complicado. Mas eu creio que você entendeu a ideia principal. Pessoas acham que a Bíblia só fala isso. O que está na Bíblia é analogia, ou então são parábolas ou figuras de linguagem. Tudo que está ali não é literal. Não, pelo contrário, algumas coisas não são literais. Algumas. A grande maioria é literal. Como é que nós sabemos disso? Porque nós podemos utilizar áreas das ciências para checar isso. Por exemplo, nós podemos testar com achados arqueológicos, achados paleontológicos, descobertas geológicas, registros históricos. Essas são áreas todas que a parte de história, tá, das nossas universidades e tudo mais, é o que o pessoal usa para remontar a história. Então é muito importante a gente poder entender essas dimensões. Um pontinho que eu queria destacar a respeito disso é o seguinte: a Bíblia, ela não interpreta a história. Creio que vocês já perceberam isso. Olha que legal, como é que a Bíblia começa? O primeiro versículo que está lá na Bíblia diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Será que não dá para ter uma introdução ao tema, não é? Pelo menos quem escreveu podia falar assim: olha, devia ter dado uma prova que Deus existe, entende? Começar desse jeito é bom, né? Olha, deixa-me provar cientificamente, empiricamente que Deus existe. Depois de fazer essa prova, que seria o primeiro livro da Bíblia antes de Gênesis, né? Daí começa Gênesis capítulo 1. A Bíblia já começa com o óbvio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E vamos trabalhar dele para frente. No princípio Steve Jobs criou a Apple. Não, que isso? Você acredita que a Apple foi criada? A Apple surgiu espontaneamente. Onde é que já se viu a Apple ter sido criada? Isso não faz sentido. Falar que o Steve Jobs ainda, ele criou a Apple? Você ficou louco. Entendeu o que eu estou falando, né? A gente olha o universo todo, muito mais complexo que esse computadorzinho aqui. Não, surgiu espontaneamente. Não tem criador. Não, isso ocorre naturalmente. Eu falo assim: meu computador também surgiu espontaneamente. Um dia eu estava passando lá no fundo, lá na minha casa, tinha uma maquininha de calcular. Sabe essas pequenininhas? Essa que você compra por R$1,99? Sabe o que eu fiz? Deixei a maquininha lá e processos naturais e leis da natureza produziram o meu Apple. Demorou alguns milhões de dias, mas não tem importância isso aí, a gente espera. Você fala: claro que não acontece isso. É verdade. A Bíblia, ela não interpreta a história de forma nenhuma. Agora, quando nós estudamos a narrativa histórica humana, ela é totalmente dependente do quê? Da interpretação humana. Ela depende da capacidade de interpretação dos escritores. Por exemplo, vou ser cauteloso que eu vou falar. Eu não votei na Dilma, mas por que eu gostei que ela ganhou? É simples, porque ela não pode culpar ninguém do que está acontecendo. Quem foi o presidente antes dela? Ela. E quem foi o presidente antes dela ter sido eleita pela segunda vez? Foi ele. É aquele cidadão que tem 4 boas razões. Ele não tem 5, tem 4. E quem foi o presidente antes dele? Foi ele. Culpa de quem? Pare e tente. Quais são as 2 primeiras letras? Para um bom entendido, meia palavra basta. Pare e tente imaginar de quem é a culpa. Então, quando você pega esse negócio, é interpretação ou não é? A gente pode falar: não, mas isso é um problema crônico. Deixa-me explicar o que eu estou querendo dizer com isso, como é interpretativo. Há 1 ano e meio atrás, o barril de petróleo custava $100. Hoje, o barril de petróleo custa $54. No mundo todo, a gasolina baixou. Aqui subiu. Me explica. Como é que funciona? Eu sou físico e matemático. Eu não sei fazer esse tipo de conta. Não tem uma conta que quando tudo abaixa, aqui sobe. Não dá para fazer isso. Isso não é matemática. Deu para entender o nosso problema? Ou seja, como será que isso vai ser contado na história? Eu posso dizer o que estão contando agora. As pessoas estão falando assim: o problema é a crise mundial. Mas que crise? O pessoal está saindo dela, nós estamos entrando.
todos os países o número de empregos estão crescendo, está havendo estabilidade financeira, a coisa está acontecendo e a gente está indo para o buraco. O problema é o pessoal lá fora. Ah, é? Deu para perceber como a história sempre ela é interpretativa? E as pessoas acreditam. Por quê? Porque nós não temos a visão geral, o todo. Nós temos apenas um pouquinho. A situação está difícil. Rapaz, você viu o dólar subindo? Ué, lá fora o dólar está caindo em relação às outras moedas. Aqui ele está subindo. O que está acontecendo? O problema é o dólar. O problema não é o dólar, o problema é o real, que está perdendo valor. Por que ele está perdendo valor? A culpa do Barack Obama. Ele fica gastando dinheiro em real. Já viu o que acontece com o real, né? Não, o problema não é o Barack Obama. O problema não é a Europa. O problema se chama Brasil. Somos nós. Como que essa história vai ser contada? O que eu estou mostrando para vocês é que a história, ela é escrita totalmente dependente da interpretação. Totalmente. Então vamos parar e pensar um pouquinho sobre isso. Como que eu trabalho essa questão do ponto de vista bíblico? Como que a Bíblia conta a história para a gente? Porque a Bíblia, ela descreve a história. Deus não fica enrolando. Sabe aluno que não estudou bem a matéria? Daí o professor fala assim, prova descritiva. Ou vai fazer uma narração, alguma coisa assim. Então, por exemplo, descreva como funciona o átomo. Daí a pessoa começa mais ou menos assim, ele não sabe nada da matéria, mas assim, átomo é uma coisa belíssima. Existe em toda a natureza. Você encontra átomos até nas pequenas coisinhas e nas grandes coisonas também. Átomo é indispensável. Sem átomo, não há átomo. Você percebeu que o cara não sabe nada. Não precisa nem continuar, não, pode dar 0 para ele, manda para casa e fala, chega. O que está acontecendo? A Bíblia, ela descreve a história, ela não fica enrolando, ela vai direto no assunto. É fascinante isso, sabe por quê? Porque para e pensa, quem é o autor? O relato bíblico foi escrito pelo próprio Senhor Deus. Ele utilizou homens para que esse relato chegasse até a gente. Mas olha que interessante, ele como autor, ele não possui nenhuma limitação para expressar seus pensamentos. Não é uma coisa fabulosa? Nós temos dificuldade de falar. Temos. Se você tem dúvida, faça o seguinte, pegue um dia lá na sua casa, a partir do momento do jantar até a hora de deitar, ninguém pode falar, só tem que escrever os recadinhos. Você vai ver que legal. Como é que você pede certas coisas? Ô mãe, eu já procurei em todo lugar, eu não consigo achar aquela minha meia que eu gostaria de sair agora à noite. Você já sentiu? Tenta escrever tudo isso para você ver. Você não vai escrever, no final da noite você tem um livro para ser editado lá, só de perguntas para sua mãe, coisas desse jeito. A Bíblia é algo muito interessante, porque Deus não tem limitação em expressar aquilo que Ele pensa. Também, algo que é fascinante, Deus esteve presente pessoalmente em cada um dos eventos da história. Eu fico assim abismado e fascinado também, quando eu imagino assim, pessoas chegando para Deus dizendo o seguinte, sabe, Senhor Deus, deixa eu contar para o Senhor como é que foi o início de todas as coisas. No princípio era o Big Bang, sabe, esse negócio assim de que o Senhor criou os céus e a terra, isso aí não foi, eu acho que o Senhor não ficou sabendo, é que o Senhor nunca foi na escola como a gente, então eu preciso contar para o Senhor como é que funciona. Não faz sentido isso não faz sentido. Então é importante nós entendermos, Deus esteve presente em cada parte da história, Ele observou esse evento do melhor ponto de vista possível. Isso nem sempre acontece conosco. Por exemplo, pessoal que gosta de futebol, se o seu time perdeu, é porque o outro time jogou com 12, não é? Ou seja, os 11 mais o juiz. Não é sempre assim, a culpa é do juiz. Não, o juiz atrapalhou tudo. O juiz roubou por outro time. Você nunca chega a falar assim, rapaz, meu time jogou mal. São uns pernas de pau aqueles caras lá. Não sei nem como é que consegue ganhar dinheiro. Deve ser financiado pelo PT. Não é possível, tem que jogar a bola a coisa. Pessoal, é muito importante vocês entenderem algo que eu queria que vocês percebessem. Quando nós tratamos da observação, ela está relacionada com a interpretação. Você já deve ter passado por isso, e eu estou dando algumas ideias para você pensar. É o seguinte, algumas vezes você está andando num lugar e você vê alguém que você conhece, e essa pessoa também lhe conhece,
e do outro lado da rua, essa pessoa que você conhece, que também lhe conhece, está conversando com alguém. E a hora que você está passando, essa pessoa que lhe conhece, e você também a conhece, aponta para o teu lado e faz assim, ó. O que você pensa dessa pessoa que lhe conhece e você também a conhece? O que está falando de mim? O que eu tenho a ver com isso? No mínimo, o menino está fazendo fofoca. Não é assim que a gente pensa? Você nem sabe se a pessoa está falando, ó, aquele lá, está vendo aquele lá? Foi o que me levou a Cristo. Você chamando o Zequinha lá de fofoqueiro, né? É um fofoqueiro, mais um. Daí chega na igreja, já nem olha, né? Domingo chega na igreja e fala assim, não faça mais isso comigo, tá? Fazer o quê? Falando mal de mim para as pessoas aí. Eu falando mal de você? Deu para perceber o que significa interpretação? Se você não olhar do ângulo certo, do jeito certo, é isso que acontece. Deus sempre viu isso. Deus sempre viu todas as coisas do contexto correto. Nunca teve problema. Ele viu esse evento que estava acontecendo em relação a todos os demais eventos. Agora, ele é um grande autor. É por isso que é importante nós entendermos um pouquinho da historicidade bíblica. Deixa eu dar um exemplo para você ver como funciona. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, ele começou dizendo o seguinte, lá no capítulo 1, do verso 1 até o 4. Pensei que a letrinha estava um pouquinho menor, daí você ia precisar usar o telescópio de Hubble para ver as letrinhas ali, mas eu acho que dá para você ler. Está escrito o seguinte, Lucas disse, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Só dá uma olhadinha em algumas coisas que Lucas falou. Outros já escreveram a respeito disso. No entanto, eu, pessoalmente, quis fazer isso aí. Então fui procurar testemunhas oculares. Olha que interessante, imagina Lucas chegando falando assim, você estava presente quando Jesus andou sobre o mar? Não, mas eu conheço alguém. Mas você ouviu de alguém? De quem você ouviu? Eu ouvi do próprio João. Onde está o João? Vamos conversar com o João. Ô João, é o seguinte, você viu Jesus andando em cima do mar? Claro que eu vi, está aqui o meu irmão, e está ali Pedro, toda essa turminha estava lá no barco, quando ele veio até a gente andando sobre as águas. Quantas testemunhas? Nós estávamos em 11, está faltando um, estava dormindo, eram 12, né? Sempre tem um dormindo outro, você vai me dizer que os 11 estavam acordados, sempre tem um que dorme, mas tinham pelo menos 11 testemunhas, o ideal são os 12. Pessoal, Lucas fez isso, ele procurou por testemunhas oculares, ele também, olha só, ele disse, eu investiguei tudo cuidadosamente, ele foi procurar ver, como é que é o negócio? Você disse que tinham quantas mil pessoas e quantos pedacinhos de pão? Isso foi o que Lucas fez, tá? Deixa eu dar um exemplo, porque tudo isso que está descrito nesses primeiros 4 versículos do Evangelho de Lucas, isso se chama metodologia científica de investigação histórica. É assim que os cientistas na área de história trabalham. É usando exatamente isso, testemunhas oculares, uma investigação precisa, examinar todos os dados, colocar as coisas de forma organizada e ordenada. É assim que se faz. Olha como Lucas fez isso. Lucas disse o seguinte, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe era tetrarca da Itureia e Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, lá no deserto. Alguém tem dúvida que ano foi esse? Imagina os leitores dele. No ano em que o presidente Lula foi eleito, quer dizer, o ex-presidente Lula foi eleito, que ano que foi? 2002. A gente sabe, são informações que agora você coloca no tempo e no espaço. Você fala, mas um monte de coisa, olha que interessante desse um monte de coisa aí.
Lucas 3, capítulo 1, fala de Tibério Júlio César Augustus. Foi imperador romano. Nós sabemos quando ele viveu, nós sabemos durante o tempo que ele reinou. Se encaixa certinho na época de Jesus. Pôncio Pilatos, 5º governador romano da Judéia. É registro histórico que eu estou dando aqui, você não encontra na Bíblia. Você encontra da pesquisa arqueológica, que é exatamente o que a Bíblia está nos dizendo. Herodes Antipas, que era conhecido como tetrarca, rei da Judéia. Nós sabemos quando ele reinou. Tem Lucas capítulo 2 que fala de Públio Suspícios Quirinos, governador da Síria. Nós conhecemos arqueologia. Tem um outro, Herodes o Grande, rei da Judéia. Conhecemos também, está lá em Lucas capítulo 1, verso 5. Ou seja, a Bíblia está cheia de informação que essa informação você a encontra também nos registros históricos, arqueologia. A gente acha o nome das pessoas. Portanto, o que eu queria deixar para vocês, que é um aspecto fundamental a respeito disso, são as citações históricas da Bíblia. A Bíblia fala de lugares que existiram, fala de cadeias de montanhas que existiram, de rios que existiram, de reinos que existiram, de cidades que existiram. A Bíblia fala desse tipo de coisa. Por exemplo, alguém tem dúvida da grande cidade de Babilônia? A Bíblia fala dela. A Bíblia fala de cidades como Nínive, que já foi descoberta. Ur dos Caldeus, que já foi descoberta. A Bíblia fala de um monte de cidades que já foram descobertas. Mas a Bíblia fala de algumas coisas muito interessantes que faz com que nós fiquemos até assim meio impressionados. É uma coisa bem interessante. Alguns lugares específicos, lá em Gênesis capítulo 23, verso 3, a Bíblia diz o seguinte, que depois Abraão deixou ali o corpo da sua mulher, sua esposa Sara, quando ela tinha falecido, e foi falar com os hititas. Ele queria comprar a capela de Macpela. A caverna de Macpela. Então ele foi lá conversar com o pessoal. Quem era o dono da caverna? Os heteus, povo hitita. Então ele foi lá conversar com esses hititas. Pergunta, quem são os hititas? Sabia que até o finalzinho do século XIX não se tinha nenhuma informação dos hititas, a não ser na Bíblia. O fascinante é que William Bright, lá no ano de 1884, fez umas escavações lá na Turquia e encontrou uma pedra escrito assim: povo de Hattusa. Hattusa, o que significa isso? Deve ser o nome da cidade. E pesquisa, no ano de 1906, Hugo Winkler, um outro pesquisador alemão, escavava as ruínas dessa cidade de Hattusa. Ele encontrou uma pequena plaquinha dizendo Hattusa, capital dos heteus. Fascinante. Estamos fazendo quantos anos isso? 100 anos, um pouquinho mais. Foi descoberto a capital do Império Hitita. As pessoas não acreditavam nisso. Existe uma lista imensa de artigos dos séculos 18 e 19, pessoas criticando a Bíblia, dizendo o seguinte: é um absurdo gente que acredita nesse livro. Esse livro fala de reinos que nunca existiram. Quais, por exemplo? Os egípcios. Não, esses aí existiram. Dos Medo-Persas, esses aí também existiram. Dos babilônicos, esses aí também existiram. Dos gregos, os gregos também existiram. Romanos, sim, também existiram. Não, mas os heteus, os heteus. Os heteus, não. Está vendo como a Bíblia é fantasiosa? No ano de 1900, nós descobrimos o quê? Os heteus. Não tem nenhum povo mencionado na Bíblia que não tenha sido descoberto até o presente momento. Não é fascinante? A Bíblia trata de que tipo de história? História com H, daquilo que aconteceu. Deixa eu colocar para você duas coisinhas que eu gostaria de trabalhar. São as duas áreas que dão muita confusão para a gente. Quando as pessoas estudam aquilo que nós chamamos de cronologia bíblica, essa é uma área complicada. Não é tão complicada se você for físico e matemático, mas se você for outra coisa, daí a coisa fica complicada. Por quê? Porque envolve números. As pessoas, quando olham aquelas genealogias lá de Gênesis, tem uns números gigantescos lá, né? Gente vivendo 900 e poucos anos. As pessoas olham e falam: para com isso. Onde é que já se viu alguém viver 900 anos? Isso é um absurdo.
É porque naquela época eles não contavam os anos como a gente conta hoje. Como é que você sabe disso? De onde você tirou essa ideia? Pesquisa arqueológica. Quando que os primeiros calendários foram feitos? Qual foi o primeiro calendário feito? Que povo trouxe o primeiro calendário? Quais povos tinham calendários? Deu para perceber que tipo de educação você está recebendo, não é porque você não sabe nenhuma dessas perguntas. Não é interessante? Quem que criou o primeiro calendário? O primeiro calendário tinha anos de quantos dias? E daí o pessoal vem e me diz que o livro de Gênesis, os dias de Gênesis e coisa assim, o calendário que o pessoal usava lá era outro. Não, não era, era igual ao nosso. E a gente sabe disso. Eu vou dar um exemplo bem reto e direto. Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9 falam do dilúvio. Várias vezes nesse capítulo nos é dito o seguinte: depois de 150 dias, e ele conta o que aconteceu. Só que ele coloca de uma outra forma: 5 meses depois. E ele fica oscilando entre esse negócio de meses e dias, meses e dias. Faz as continhas para você ver, que é um negócio fascinante. Vai contando. Quando ele fala assim que depois de tantos dias, soma para você ver. O ano era de 360 dias. Muito interessante a coisa. Você fala, mas é de 365 hoje. Ano passado já foi diferente? Parece que sim. Mas é porque os caras não sabiam contar os dias direito. Nós temos algumas evidências que parece que era pouquinha coisa diferente, uns 5 dias de diferença do que nós temos hoje, não mais do que isso. Então, e essas idades? As pessoas olham lá em cima e falam assim, rapaz, como que alguém pode viver 900 anos? Isso é um absurdo. Se você conhece telômero e telomerase, isso não é um absurdo. Telômeros ficam na pontinha dos nossos cromossomos. É um mecanismo de duplicação. É um negócio espetacular. Telomerase é uma enzima. Tem sido muito estudado, esses dois, telômeros e telomerase. Porque esses dois estão ligados com a longevidade humana. A ciência sabe que o ser humano, o nosso corpo, não foi um corpo criado para viver só uns 100 anos. Rapaz, o nosso coração é uma máquina fabulosa. Já imaginou? Para e pensa, quantas vezes você chegou para calibrar o coração? Meu coração está meio descalibrado atualmente, está batendo assim meio esquisito, preciso dar uma calibradinha nele. Revisão de 2 anos, não esqueça de voltar. Daqui... eu sei que com o passar do tempo algumas coisas não funcionam muito bem, então de vez em quando você precisa dar uma ajuda. Mas o nosso corpo, ele era para durar bastante. É interessante porque você encontra pesquisas em muitas áreas. Por exemplo, o Dr. Delpinho, que trabalha no Harvard Medical School, é um dos que mais tem trabalhado nessa área, mostrando o quanto que o ser humano, a estrutura, telomerase, telômero, todas essas coisas, existem para que a longevidade seja muito grande. Então, quando nós estamos tratando de longevidade na Bíblia, isso não é um problema da ciência. A ciência olha para isso e fala de boa. Deixa eu dar um exemplo, só para você ver como matematicamente a gente pode resolver um monte de coisa. Coloquei um pouquinho das genealogias lá de Gênesis capítulo 5 até o capítulo 11. Diga-se de passagem que a maioria das pessoas não conhecem esse tipo de coisa, né? Por quê? É simples, a gente chega logo no comecinho do ano e fala, não, esse ano eu vou ler a Bíblia. Que legal. Então você pega, lê Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e a metade do capítulo 4, porque a outra metade é o quê? Genealogia. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, teve filhos e filhos. Daí você fala, isso aí eu leio depois. Vai lá para o Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5 é o quê? Genealogia de novo. Capítulo 6, finalmente, alguma coisa que não é genealogia. Daí você leu o 6, o 7, o 8, o 9. Chegou na metade do 9, genealogia de novo. Capítulo 10, genealogia outra vez. Capítulo 11, comecinho, não, que legal, Torre de Babel, mudou, agora a coisa ficou boa. Você leu até metade do capítulo 11, depois vem o quê? Genealogia de novo. Daí você fala assim, mas por que esse povo escreve genealogia? É para professor de escola dominical não ficar contando historinha. A gente conta história. Noé teve filhos e filhas, Noé teve avô, teve avó, teve tio, teve tia, teve mãe, teve irmão, teve irmã, teve sogra, não votou no PT. Todas essas coisas assim bonitas você encontra lá na Bíblia, são espetaculares os negócios.
são muito legais. Não que ele não votou no PT, mas a gente sabe que ele não votaria no PT. De onde está escrito isso? Ele era justo e íntegro e temente a Deus. Então a gente conhece algumas coisas na Bíblia, tá vendo como é legal? Agora vamos parar, é só para você acordar mais um pouquinho. Deixa-me dar um exemplo matemático que é fabuloso a respeito dessas áreas da genealogia que ninguém estuda. Quer ver que fascinante? Alguns anos atrás eu tive uma oportunidade muito interessante de conversar com alguns amigos, e um deles especificamente que está relacionado com essa área de pesquisa, como também eu tenho trabalhado. Eu mostrei para ele esse gráfico. Eu disse o seguinte: olha, nós estamos fazendo uma pesquisa muito interessante. Isso aí é um grupinho, eu estou fazendo a análise deles, não é minha área específica, mas é um pessoal que trabalha com organismos. O que você está vendo aqui, eu vou passar o mouse só para você ver aqui em cima, esses pontinhos estão relacionados com a longevidade dos organismos ao longo de uma escala de tempo, ou seja, primeira geração de organismos, a segunda, a terceira, a quarta, aqui está a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima e assim por diante. Daí o rapaz que estava olhando falou assim: rapaz, isso aqui é muito interessante, dá para perceber algumas coisas. Olha aqui em cima, mais ou menos se seus organismos estão vivendo entre 900 e 1000. Ele falou: que escala é essa? Não, é só escala de tempo, só para ficar mais fácil, de 0 a 1000. Falei: que legal, então tá bom. Então seus organismos estavam indo muito bem, vivendo de 900 até 1000. Só tem um aqui, nesse da 7ª geração, que teve um pouquinho de problema. Falei: é verdade, nós tiramos da experiência para fazer outra coisa. Que legal. Mas vocês têm que prestar bastante atenção nesse aqui, ó. Esse daqui, ó. Falei: por que esses dois aqui, ó? Bom, esse daqui porque ele viveu muito menos, esse organismo viveu muito menos do que os outros. Falei: não, isso aqui eu já te expliquei. Nós tiramos da experiência. Então nós não deixamos ele ficar lá até a longevidade dos demais. Ele foi tirado antes. Aí esse outro aqui, é porque nesse daí, que foi da 10ª geração de organismos, nós resolvemos mudar um pouquinho o meio ambiente. Nós colocamos um pouco mais de água no sistema. Que interessante. Então, quando vocês fazem esse tipo de coisa, você muda totalmente a dinâmica do sistema. Falei: isso eu sei. Falei: mas isso aí, o gráfico está bem interessante, porque dá para você perceber a curva de deterioração muito tranquila. Falei: é verdade. É isso que eu queria saber, se realmente não é uma ilusão da gente, o que nós estamos vendo aqui. Não, isso é real. Tem certeza? Tenho. Não é impressão, não, intuição. Falei: não, isso é real. Vocês têm uma coleção de dados fabulosa aí. Ele até falou assim: vai dar para publicar isso aí? Falei: rapaz, o pior é que já foi publicado. Que legal, ainda bem, coisa boa tem que ser publicado mesmo. Falar nisso, o que vocês estão pesquisando? Falei: não, isso aí são os nomes lá das genealogias da Bíblia. Falei: o quê? Esse negócio que descreve essas equações fabulosas aí, que são os modelos de deterioração. Falei: o primeiro ali da lista se chama Adão. Aquele 7º, você viu que viveu só um pouquinho, o nome dele é Enoque. Ele foi retirado da experiência. Ele ficou só 365 anos por aqui, Deus o levou para si, pronto, saiu da experiência. E o último que eu falei lá, Noé, ele olhou e falou: você não acredita no dilúvio, né? Eu falei: a gente pôs mais água. Só colocamos mais água. Ele olhou e falou assim: vocês são loucos, eu não acredito que isso é verdade. Olha que interessante, um pouquinho antes, ele tinha dito que os dados estavam certinhos. Porque eles estão certos, matematicamente falando, está correto. Não foi inventado, essas datas não foram inventadas, elas representam cientificamente uma mudança que ocorreu no planeta Terra. Se não tivéssemos nada na Bíblia escrito a respeito de um dilúvio, e você olhasse, por exemplo, matemático, dá uma olhadinha nesse negócio, certeza, alguém ia chegar e falar assim: a gente precisa estudar melhor o que aconteceu na vida desse cara chamado Noé. Alguma coisa aconteceu no planeta Terra durante a vida dele. Olha só, depois dele o povo começa a viver menos. Deve ter caído um asteroide, sei lá, os dinossauros foram extintos, alguma coisa assim. Não vou falar nada do PT dessa vez. Coisas desse jeito. O que aconteceu? O que teria ocorrido? Deu para perceber? É muito importante nós entendermos esse aspecto, porque ele está relacionado diretamente com a veracidade histórica. Queria dar um último exemplo, daí a gente para um pouquinho, só para dar uma descansadinha, que é o seguinte: quando nós tratamos de Gênesis e a história,
é possível nós fazermos algumas continhas. Então eu queria só terminar dando esse exemplo para você, que é o seguinte: se nós pegarmos a genealogia de Gênesis, indo de Gênesis até Abraão, você tem aproximadamente de 1948 anos a 2006 anos, dependendo de como você conta a genealogia, tá? Tem um pequeno errinho, porque às vezes dá para você contar de duas maneiras diferentes, mas o erro é pequeno, não é um erro gigantesco não. Então Adão, praticamente, ele teria sido criado no ano 3760 a.C. Se você pegar, eu fiz uma continha só para você ver como é que funciona, pegar 3.760, somar com 2013, dá 5.777, tá? E se você for olhar, em 2013, literalmente dia 4 de setembro, foi quando começou o ano judaico, 5.774. Agora você sabe como que os judeus contam, eles contam desde o início, segundo o relato bíblico, é assim que eles contam. Então é muito legal a gente poder olhar essa data. Você fala, rapaz, você está falando então que o ser humano apareceu no planeta Terra mais ou menos uns 6.000 anos atrás. É só a Bíblia para fazer umas coisas delas, né? Judeu tem esse tipo de calendário. Isso é único, não é não? O calendário assírio está no ano 6.763. O calendário chinês tem dois, um está no ano 4.649 e o outro 4.650. O calendário hebreu, já mencionei para vocês, lá no ano de 2013. O calendário hindu, que é o Kali Yuga, está no ano entre 5.114 e 5.115. O calendário coreano, que é um dos mais antigos lá na Ásia, 4.346. O calendário maia está no ano 5.127, 5.128. Agora o calendário maia, esse ano está indo para o ano 5.130. Pergunta, por que tantas culturas diferentes têm a mesma data? Você não acha ninguém aí, o meu povo aqui, olha, a nossa cultura tem 20.000 anos. Não tem nenhum calendário de 20.000 anos. Todos os calendários estudados até o presente momento, os mais antigos, chegam ali na faixa mais ou menos 6.000, 7.000 anos no máximo. Olha que interessante. Segundo a Bíblia, Adão foi criado há 6.000 anos atrás aproximadamente. Segundo a proposta evolucionista, o planeta Terra teria surgido há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Pergunta, há quanto tempo? Eu quero deixar esse pedacinho para você pensar e daí nós encerramos. Se eu lhe perguntasse qual a sua idade, como que você me provaria a sua idade? É um negócio legal? Qual a sua idade? Chega e fala, minha idade, eu tenho tantos anos. Fala, mas como é que você sabe disso? Porque eu tenho. Não, mas me prova que você tem. Aí você pega sua carteira ou sua bolsa, abre e pega sua cédula de identidade. Está aqui, ó. Eu vou falar para você o seguinte: você acredita em pedaço de papel. Tua cédula de identidade é um pedaço de papel. Como é que você sabe que ela está falando a verdade? Não, mas minha cédula de identidade veio lá do cartório. Lá no cartório tem um registro. Mas como é que você sabe que o registro que está lá no cartório é verdadeiro? Eu sei que as mulheres já começaram a ficar contentes agora, né? Ai, que a minha idade esteja errada. Pronto, erraram por uns 15 anos mais ou menos a mais. Eu nem tinha nascido ainda, eu sei como é que funciona. Lá na minha casa, a minha esposa, minhas filhas, todas elas têm 25 anos. Eu sou o único que está envelhecendo. Eu e o cachorro. Como é que você sabe a sua idade? Não, mas está na minha certidão de nascimento. Mas é um pedaço de papel. Ah não, mas tem meu pai e tem minha mãe. Então traz seu pai e sua mãe. Você traz seu pai e sua mãe. Quando que ele nasceu? Ele nasceu no dia tal. Você acredita neles? Mas claro que sim, são meu pai e minha mãe. Você acredita em testemunhas? Que legal, você não sabe a sua idade. Você acredita em pedaço de papel e testemunhas. As pessoas falam assim, mas é ridículo o que você está falando. O quê? Acreditar em pedaço de papel e testemunhas? Mas para e pensa, o que você está querendo? Não, estou perguntando. Qual a sua idade? Me prova a sua idade. Para você provar a sua idade, você precisa crer em pedaços de papel e testemunhas. Por que você tem tanto problema em crer na idade que Deus dá da terra? Está num pedaço de papel escrito por testemunhas. Não é a mesma coisa?
O mesmo argumento para você saber a sua idade é o argumento utilizado para a gente saber a idade do planeta Terra. A idade de todas as coisas. Eu acho fascinante isso. Então deu para entender um pouquinho a respeito de Gênesis e a história.